Um verdadeiro passeio em São Januário. Santos vence o Vasco por 3-0, sobe na tabela, afunda o rival e mostra, porque essa comparação que muitos torcedores do Vasco tinham ou achavam que dava para se comparar, dá para se rivalizar com o Santos, gente, não dá. O nível do Vasco hoje é um nível lamentável. O Vasco ele tem que pensar em times como Chapecoense, Criciúma, Ponte Preta, todo respeito Ponte Preta aí, Guarani, tem que pensar no Remo, tem que pensar nesse tipo de adversário. O Vasco não tem que tentar, a torcida do Vasco não tem que ficar tentando rivalizar com o Santos. Semana inteira os caras amarram uma perna, porque ano passado dava 6-0. O 6-0 foi prejudicial pro Vasco, porque acharam de alguma forma que eles têm algum nível para duelar com o Santos. Vai lembrar, né? Era um confronto direto, claro que falando que de tabela os dois estavam com a mesma pontuação, mas no final das contas a gente sabe que são patamares diferentes. Então bora falar desse jogo. Um jogo que começou no primeiro tempo aí com o Santos um pouco mal, defendendo um pouquinho mal o meio campo e as laterais. O Vasco começou o jogo com mais volume e foi a tona do jogo. O Vasco teve volume, teve posse, mas o Santos foi o time que teve as grandes chances. Primeiro tempo, novamente, Gabriel Barbosa teve uma chance clara de gol com a perna direita e perdeu o gol. É a sina do Gabriel Barbosa, né? Ele faz um gol, 2 gols e ele perde um monte. Mas assim, com todo respeito, fez 100 gols pelo Santos essa semana. Hoje fez 101 hoje com o gol que ele fez no segundo tempo. E não importa que ele perca muitos gols, que ele fique impedido muitas vezes. Ele é um jogadoraço, ele é um símbolo. E ele é o pai do Vasco, né? Jogou no Flamengo, sempre punia o Vasco. E agora pelo Santos também, sempre punia e puniu. O Vasco não conseguiu converter dentro do primeiro tempo. O segundo tempo começa com o Vasco ainda melhor. Ele tem 2 chances claras ali com o Tietê, outra com o Robert Renan dentro da área. E ele não consegue fazer o gol. E aí o Santos ele veio com uma estratégia muito clara de fazer lançamento, contra-ataque, correr no espaço para justamente usar essa abertura entre a zaga do Vasco e o volante para infiltrar. Mas como ele estava jogando com o Gabigol e com o Neymar, é muito difícil que isso aconteça, porque os dois não têm muita velocidade, eles não jogam dessa forma. Então o ideal era para o Cabalheiro, que estava jogando no lado direito, ou o Barreal fazer esse movimento, mas os dois estavam muito preocupados na marcação, então o Santos não conseguia criar muitas chances. Já no segundo tempo, ele fez as substituições do Cuca, ele tirou o Barreal, que não estava fazendo um bom jogo, mas tem muito crédito, provavelmente deve estar muito cansado aí. Ele colocou o Rony, né? Rony Rústico, como diz na camisa dele. E o Rony Rústico deu um lançamento pro alto, pegou a zaga do Vasco desprevenida. Roleiser, que também tinha entrado justamente no lugar do Cabalheiro, deu de cabeça pro Gabigol, e aí, na cara do gol, com a perna esquerda dessa vez, Gabigol fez 1-0. Logo depois que ele fez o gol, ele já saiu, porque o Santos estava vivendo, nesse momento do gol, a maior pressão do jogo. O Vasco estava pressionando o Santos muito. Só que o Santos foi muito mais efetivo. O Gabigol fez o gol, saiu para a entrada do Tassiano, para justamente o Tassiano fazer o meio campo ali para o Santos ter um pouquinho mais de volume, ter um pouco a bola, mas defender, né? E ele fez isso. Deu mais 5 minutos. Tivemos uma falta aí na lateral da área. Neymar bateu, o Léo Jardim espalmou ela no meio da área, que bateu no peito do Willian Arão, que fez o 2-0 do jogo, basicamente aí matando o jogo, né? Porque o Vasco, depois que tomou o gol, sentiu muito o baque, não conseguiu reagir e já tomou o gol em seguida. Depois, passou mais 5 minutos de novo, mais uma falta que o Santos bate, mais uma falta que o Neymar bate, Léo Jardim de novo espalma no meio da área. Dessa vez, na verdade, ele espalmou pro lado da área e o Luan Pérez, né? Os 2 zagueiros do Santos marcaram hoje. O Luan Pérez pegou de esquerda uma porrada, fez o 3-0. E o que era um jogo tenso pro Santos virou um baile, né? Um baile aí na barreira do Vasco, que só viu hoje o Santos jogar. Também parabenizar a torcida do Santos, que foi pro Rio de Janeiro e deu um espetáculo. A torcida do Vasco, ela tá muito machucada, assim como a do Santos e assim como a de muitos outros times da Série A, que sofrem com gestões horríveis, com falta de elenco, falta de material humano. Mas hoje foi um baile na arquibancada,
foi um baile no campo, e é uma vitória que coloca o Santos acima da tabela. E o Santos, ele precisa colocar na cabeça dele, ele precisa priorizar o Campeonato Brasileiro. O Santos, ele tá jogando a Sul-Americana, tá jogando a Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante para o Santos. Ele precisa de vitórias como essa, ele precisa ganhar na próxima rodada do Mirassol, ele precisa subir na tabela, porque nenhum título equivale a uma queda, a um rebaixamento. O Santos não pode se dar o luxo de poupar o brasileiro, ele tem que jogar com o melhor que tem. O Santos tem que também sair logo desse transfer ban, como estamos noticiando aí por aí, que ele vai sair. Já tem o lateral do Racing para ser contratado também, então sondando o Alexander, o volante. Então o Santos precisa de reforços para justamente dentro das competições, nos momentos chaves, ele conseguir resultado. Vamos para as notas desse jogo, tá? Gabriel Brazão me irrita muito. Vou dar uma nota 6 para ele, porque teve umas jogadas ali que ele passocou. Ele precisa ter mais segurança, ele precisa me passar mais segurança para eu poder confiar mais nele, mas também fez algumas boas defesas, então uma nota 6 para ele. Igor Vinícius fez um baita jogo, gostei muito defensivamente dele, nota 7, apoia muito bem, veio de lesão, então não tá 100%, mas jogou até o final, então fez um grande jogo. A dupla de zaga, Luan Pérez e o Ilharão, partidaça. O Ilharão improvisado, não fez um bom jogo contra o Macará, mas hoje os dois jogaram muito bem, então eu vou dar uma nota 8 para os dois. Além dos gols, fizeram muito bem a cobertura ali, o bate-rebate, gostei muito. O Escobar, nota 5 sempre, mesmo, toda a nota que eu dou pro Escobar é a mesma. Ele é um jogador desequilibrado, agitado, estabanado, tudo coado, não consegue ter tranquilidade com a bola, é sempre um Deus nos acuda. E hoje nota 5 para ele, não comprometeu, fez uma marcação ok, mas fez faltas bobas e também errou muitos passes. João Schmidt, nota 3, João Schmidt péssimo, novamente, muito ruim, dominado no primeiro tempo. No segundo tempo, como o Santos mudou um pouco o jeito de jogar, ele acabou ficando escondido, porque o Vasco jogou mais pelas laterais e ele acabou não sendo tão exposto, mas é um jogador que não consegue dar progressão no jogo, ele não dá passes para frente, ele toca muito para trás, ele tá sempre atrasado na defesa, então prejudica muito o Santos. Oliva, Pulmão, nota 6, também não fez um grande jogo, mas é o Pulmão, então ele sofre muito fisicamente. Eu acho que ele também entra na do Barreal, tá muito desgastado e isso prejudica muito o jogo. Cabalheiro fez o que ele faz, que é correr, teve uma cabeçada na trave no primeiro tempo, nota 5 para ele, não fez nada demais, também não comprometeu. Barreal, nota 4, achei um jogo muito ruim do Barreal, um pouco disperso, fora das jogadas, mas tem muito crédito. É um jogador, assim, o melhor jogador de Santos na temporada, o mais equilibrado e que hoje acabou não fazendo um bom jogo, mas acontece. Neymar, nota 8 pro Neymar aí, fez um jogo muito ok, não teve muitas jogadas de progressão na frente, né, para ele pegar e decidir, mas foi decisivo nas bolas paradas. Também estava ali muito bem na parte que o Santos fez 1-0, onde ele controlou muito bem a posse. O Santos pegou a posse, pegou a bola e ele estava controlando, não estava acelerando, e deu a oportunidade do Santos de cozinhar o jogo, deixar o Vasco ali sentindo o gol e elevar um pouco esse patamar do time dentro do jogo. Gabigol, nota 9, fez o gol, o gol que basicamente deu a vitória, porque dificilmente o Vasco, mesmo com 1-0, ele reagiria. O gol veio no momento perfeito. O Gabigol é um jogador muito decisivo e é nesse tipo de jogo que a gente espera muito dele, tá? Substituições, Roleiser, nota 8, entrou, é um jogadoraço. O Roleiser é muito bom, deu assistência pro Gabigol, é um jogador muito inteligente, que equilibra muito a fase ofensiva do Santos. Ele só não é titular justamente porque não dá pra gente ter Gabigol, Neymar, Roleiser ao mesmo tempo, porque nenhum dos três marcam, e aí isso é prejudicial pro futebol atualmente. Gustavinho também, vou destacar, entrou muito bem, mordendo todos, roubando bola, nota 7, jogadoraço. E o Rony, nota 5 aí, deu o lançamento pro primeiro gol, mas é um jogador extremamente caricato. Todo respeito ao Rony, nota 5 para ele. Então, é isso, vitória, alegria, o que era uma vitória que eu esperava que fosse no sufoco, foi um baile, foi um jogo assim, sensacional do Santos, muito eficaz, e que continue assim durante as próximas rodadas, que é o foco do Santos no Campeonato Brasileiro. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, o que você achou do jogo do Santos, da vitória, compartilha e tamo junto, até a próxima.